Olá, bem-vindo ao canal Leucimelo. Nesse vídeo vou falar sobre entrada, saída e variáveis na linguagem C. Vou criar aqui uma pasta dentro de curso, então vou colocar aqui o valor 2, na verdade é 3, 3 e um traço e escrever aqui entrada, traço saída, traço variável. Dessa forma aqui, e dentro dela já vou criar um arquivo, e esse arquivo vou colocar só as iniciais, entrada, saída, variável, ponto C. E aqui dentro eu vou copiar aqui da introdução, esses valores, e aí eu já coloco aqui a informação. Então aqui, primeiramente, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou falar a respeito de variáveis. Então, variáveis eu posso ter vários tipos. Seria qualquer nome que eu quiser. Mas existem algumas regrinhas que você não pode utilizar. Por exemplo, você não pode criar variável que inicia por número ou que inicia... aqui eu não me lembro de todas as informações. Eu acho que caracteres especiais sim também não pode. Então, o interessante é você começar por letras normais. Por exemplo, variável. Sim, seria um nome. Por exemplo, número é outro nome. Então, seria interessante você começar assim. Tem a opção também de começar pelo underline. Então, essas regrinhas são regrinhas simples que você pode digitar no Google. Quais são as regras das variáveis e você vai ver qual a forma que você pode ou não criar. Mas a princípio é só você criar iniciando por letra que não vai ter problema nenhum. Então vamos lá. As variáveis elas podem ter os tipos de variáveis. Aqui na linguagem C nós podemos ter inteiro, ponto flutuante, string, na verdade seria caracteres, né? Conjunto de caracteres. Então a princípio nós vamos utilizar aqui o tipo inteiro. Então ele é caracterizado dessa forma, que é um tipo que você já conhece aqui, que é esse tipo aqui, tipo de inteiro. Ele vai poder armazenar somente inteiro nessa variável. Então, se eu colocar algum tipo que não seja inteiro, ele pode dar erro. O que seria inteiro? É um valor 10, valor 20. No caso, o valor 10 ponto 0 já não é um valor inteiro. No caso 10.0 é um valor de ponto flutuante. Então aqui nós temos um inteiro e aí a variável eu começo com uma letra. Então poderia chamar de número, mas eu posso abreviar e colocar num. Agora aqui no final eu já posso colocar um número para poder diferenciar. Então seria num 1, num 2, aí já seriam vários tipos de variáveis. Então eu vou colocar aqui num 1, vou colocar aqui também uma vírgula e dar a sequência num 2. Eu poderia fazer aqui assim, ó, int num 3. Assim também dá certo, mas para economizar uma linha, eu já posso utilizá-lo aqui fazendo dessa forma, num 3. Feito assim, terminando com ponto e vírgula, agora eu tenho 3 variáveis. Essas 3 variáveis, elas podem armazenar números diferentes. Então, a princípio, eu posso utilizar o sistema de atribuição para poder colocar um número aqui. Por exemplo, no 1, receber um valor 10. Dessa forma que é um sistema de atribuição. Porém, a atribuição iremos verificar na próxima aula. Então, agora, por enquanto, eu vou falar só sobre entrada e saída, porque também a entrada ela é uma opção para você colocar a informação na variável, uma atribuição para a variável. Aqui na linguagem C nós podemos utilizar alguns tipos de entrada. Uma delas é a scanf. A scanf você pode colocar dessa forma, coloca aqui o tipo que está entrando, que no caso seria um inteiro, e colocar aqui o endereço
Ou seja, quando você coloca esse símbolo, você está dizendo que é o endereço da variável número 1. Então, feito isso, toda vez que ele parar aqui nesse lugar, o que esse scanf faz? Ele faz com que a execução do código para nesse lugar. Quando ela parar nesse lugar, eu tenho a opção de digitar um valor. E esse valor será armazenado no endereço onde está a variável 1. Sendo que depois eu posso utilizá-la com esse valor. Então eu vou fazer dessa forma aqui. E eu posso fazer a saída. A saída você já conhece. No caso, a saída aqui que nós estamos utilizando é o printf. Esta é a saída que você está utilizando aí. Então, você já conhece, nós podemos só colocar aqui, digite um número. E feito isso, eu dou um espaço aqui e um ponto vírgula. Então, aí vai aparecer dessa forma e já vai aparecer para digitar o número. Vou dar um Ctrl C aqui e copiar isso aqui 2 vezes aqui embaixo, porque eu também vou pedir para digitar outro número. Então, aqui o número 2 e o número 3. Então, dessa forma aqui eu vou ter a informação desses números aqui. Na verdade, eu vou apagar esse número 3 aqui, vou colocar aqui, vou trocar por um result, ou seja, um resultado. Então, isso aqui eu não vou utilizar. Quando eu fizer isso aqui, ele vai armazenar. Eu vou copiar uma opção dessa aqui, Ctrl C. Ele vai parar aqui, vai armazenar o número 1, vai parar aqui, armazenar o número 2, só colocar aqui para outro, só para dar a diferença. E aí ele vai digitar outro número. Quando ele chegar nesse local aqui, aí eu vou fazer a saída novamente, através do printf, e aqui eu vou colocar assim, número digitado. E aí no número digitado, eu vou colocar aqui com a formatação /D e colocar também um /N, que você lembra que era para saltar para a próxima linha, e vou utilizar aqui o número 1. Dessa forma eu chamo esse número 1 aqui e ele, veja a diferença que aqui eu estou chamando o endereço do número 1. Aqui não, aqui eu estou chamando a variável número 1. Então tem uma diferença aqui quando você coloca essa informação. E aqui eu vou fazer o mesmo procedimento. Lembra que eu clico aqui, Shift, Alt, setinha para baixo, ele faz aqui. E eu vou trocar aqui, eu vou colocar aqui outro número digitado aqui. Eu vou colocar um N aqui e outro, nesse ponto. Então, outro número digitado, só que agora é o número 2. Feito isso, eu tenho o número 1, número 2, ele vai imprimir esses valores. Vamos testar. Ctrl S para salvar. Então, eu venho aqui e vou acessar a pasta primeiro, né? CD 3, dou um Tab para completar, Enter, LS, e aqui está o meu valor. Então, para compilar, GCC, dou um Tab e compilou. Ele vai aparecer o A, então coloco o A, dou um espaço e ele já apareceu aqui, ó, parou nesse campo. Quando ele fez ele imprimiu aqui na tela o digite 1, quando ele imprimiu esse valor aqui na tela, ele parou aqui no scanf. Então ele está parado nessa parte, esperando eu digitar. Vou digitar aqui um valor, posso digitar qualquer valor, vou digitar o valor 20 e vou dar um Enter. Na sequência, quando eu der um Enter, ele sai daqui, faz a execução desse comando aqui, ele sai daqui, faz a execução desse comando e para aqui novamente, no scanf do número 2. Então posso digitar outro número, vou digitar o número 10, vou dar um Enter. E aqui ele fala que o número digitado primeiro foi 20 e o outro número digitado foi 10. Então este procedimento aqui foi executado dessa forma. Para que eu possa pegar esses valores, eu posso fazer a atribuição aqui, nessa variável. A atribuição, eu vou colocar aqui o sinal de igual, ele vai atribuir o valor no 1. Porém, eu posso fazer uma adição do num1 com o num2. Então, eu estou fazendo aqui, utilizando o operador mais, que já foi visto no vídeo anterior.
E aqui a atribuição não foi vista ainda. Mas aqui eu já estou te mostrando. A atribuição é só isso mesmo. É só o sinal aqui de igual. Depois nós vamos fazer, talvez no próximo vídeo, um exercício para você observar isso aqui melhor. Mas a princípio o que ele faz? Ele soma aqui esse valor e através desse sinal ele atribui o valor em result. Feito isso, o que eu posso fazer? Eu vou copiar aqui essa informação aqui, um Ctrl C aqui, um Ctrl V, e aí eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou trocar aqui essa informação, só para dar diferença lá na hora da saída. Então vou colocar aqui, soma, não, vou colocar só o resultado. Resultado, eu vou imprimir aqui o result. Pronto, dessa forma. Vou dar um Ctrl S aqui, então ele vai imprimir aqui o valor digitado primeiro e o valor digitado segundo. No caso aqui eu posso digitar o 20 e o 10, que ele vai dar o valor 30, né? Então vou dar um Enter aqui, e agora eu pego o A e dou um Enter. Aqui ele já está aparecendo aqui, vou só subir a tela um pouquinho, você vê aqui. Digite o primeiro número, 20, vou dar um Enter. Digite outro número, 10. O resultado aqui embaixo é 30. Então posso fazer outra conta. Executo novamente, digite o número 50, outro número 10, resultado 60 e tá aqui. Bom, então é isso aí. Aqui a entrada, saída e variáveis seriam isso aqui. Então eu posso criar variáveis de outros tipos também, mas a princípio aqui esse tipo que nós criamos. Posso fazer a soma, atribuição e a saída com o valor de result. Então era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, clique no sininho e marque a opção todas para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Te encontro por aqui e até mais.